dele. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no meio do seu coração, amém? Vai se assentar, irmãos. Nós estamos compartilhando aqui. Isso. Ei, som. Hoje nós estamos ministrando aqui, não é nada novo, é tudo aquilo que Deus e Jesus fez por cada um de nós há 12 mil anos atrás. Pode acender a luz? A luz do pessoal aqui. Vamos estar falando de dois caminhos e duas portas, que é o caminho da vida eterna e o caminho da condenação eterna. Hoje nós estamos aqui, eu estou aqui, você está aqui, não é por merecimento, mas sim é pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus. Estamos aqui nessa noite para poder falar aquilo que Deus tem feito na minha vida, na sua vida, e mostrar no mundo lá fora o que Deus tem feito. Quando Jesus falou assim, ó, quando eu vier, eu vou encontrar fé na terra. Esse versículo, Jesus não está falando para o mundo lá fora não, que o mundo lá fora não acredita, não crê na palavra de Deus. Está falando para o seu povo, para a sua igreja. Quando ele vier, ele vai encontrar fé no meio do seu povo, ele vai encontrar a convicção que ele virá buscar a sua igreja, que ele virá buscar o seu povo. Então, no século 21, a ciência tem multiplicado, as coisas têm evoluído, e a igreja perdeu aquela essência de buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. E Deus quer que isso, a cada dia, venha ter um renovo dentro de mim, dentro de você, porque Ele não quer perfeição, irmão. Eu sou pecador, você é pecador, mas tem que ser aliançado, compromisso com a palavra dEle. Errei, falhei, vou consertar, porque eu sei que aqui eu jamais serei perfeito, você jamais será perfeito. Mas existe uma diferença entre aquele que tem o prazer na lei de Deus, o prazer no pecado. Amém? Vamos lá para Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz. Espaçoso é o caminho que leva à perdição, a porta é estreita, o caminho é apertado, aquele que leva à salvação, que conduz à salvação, porque a salvação é a coisa mais preciosa que eu e você e o mundo pode ter, irmãos, porque vamos partir dessa vida, um mais cedo, outro mais tarde, e se Jesus voltar hoje, as pessoas estão lá no mundo lá fora, irmão, elas estão na porta larga, e a porta larga pode tudo, pode fazer tudo. Você pode estar lá à vontade, do jeito que o diabo e o demônio gostam. E ele sabe que as pessoas na prática que estão no mundo lá fora é dele. As pessoas que estão em cima do muro é dele. Por quê? A igreja que somos nós, que um dia alcançou a graça, a misericórdia, não por honra, não por mérito, mas sim pelo seu amor, pela sua graça, sua misericórdia nos alcançou, homens e mulheres imperfeitos, homens e mulheres com defeitos, homens e mulheres que erram, que falham, que pecam, homens e mulheres que muitas das vezes tido pelas pessoas como homens que não são dignos do reino dos céus. Mas aquele que morreu na cruz, aquele que era santo, aquele que era puro, aquele que era verdadeiro, aquele que andou no meio de entre nós, que nunca pecou, veio e nos amou, nos cobriu com o seu manto de paternidade, mostrando que é uma esperança, mostrando que é uma salvação, não somente para mim que foi alcançado, para você que foi alcançado, pela sua família que vai ser alcançada, mas para aqueles que estão lá fora, querendo tirar sua própria vida, para aqueles que estão lá fora, sem certeza, sem convicção do amanhã, se vai conseguir, se vai viver, se vai sobreviver. Mas nós temos uma esperança, a nossa esperança ela morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou, vencendo o diabo, a morte, o inferno, para que no século 21, eu e você hoje tenha vida e vida abundante, mas temos que andar num caminho que é estreito, e a porta que é apertada, você não passa no caminho apertado, com bagagem, com mochila nas costas, tem que tirar tudo isso, que o diabo colocou através dos anos, através da sua infância, através do abuso, através da violência, através do maus trato, através das pessoas desprezado você, e você criou um trauma, mas Deus vem através do seu Espírito, vem nos curando, vem nos transformando, mudando e mostrando que há salvação, que há esperança para mim, para você e para aqueles que estão lá fora. Amém?
Então a porta, ela é apertada, o caminho é estreito. E muitos têm que se esforçar, você tem que lutar para querer passar pelo caminho, ou passar pela porta e andar por esse caminho que é Jesus. E ele fala na sua palavra, ele dá a orientação na sua palavra, como devemos andar. É difícil, é impossível não, porque cada dia, através do seu Espírito, ele vem nos fortalecendo, mostrando o caminho da salvação, o caminho da vida, o caminho da paz, que ele conquistou através do seu sangue, através do seu martírio. A palavra de Deus que arrancar a barba de Jesus com a mão, por mim e por você. E está escrito lá em Isaías, capítulo 50, versículo... Isaías 50, versículo 1 em diante. Bora ler, bote na tela para mim, por favor. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio? Esse aí é versículo não, Isaías 50, versículo 6. As costas do que me feriram a face, os que me arrancaram os cabelos, não escondi a face dos que me afrontavam e me cuspiam. Olha o que Isaías fala, ele profetizou que isso aconteceu. Arrancaram, Jesus deu a sua face e arrancaram a sua barba de mão. E esbofetearam, espancaram, crucificaram ele com a coroa de espinho. Coroaram ele com a coroa de espinho. Para que hoje você hoje tenha vida e vida abundante, irmão. Esse é o martírio que Deus colocou, Jesus colocou, levou sobre ele o meu martírio, o seu martírio, para que hoje eu tenha vida e vida abundante. Para que hoje eu tenha vida e vida abundante. Que vida abundante é essa? Eu tenho a paz, tenho a alegria, eu tenho a salvação, eu tenho o prazer, a alegria de me chegar perante o meu Deus e reconhecer que Ele é invisível, mas Ele é real todo o tempo. Não como eu deitar e dormir e acordar, eu sei que Ele tem me sustentado com suas potentes mãos. Ele tem me fortalecido para eu não olhar para trás. Ele tem me fortalecido para eu não parar no meio do caminho. Ele tem me fortalecido para eu não desistir, porque muitos desistiram, muitos pararam no meio do caminho, acharam que o evangelho é uma coisa de louco, porque é uma coisa de louco, só os loucos herdarão ao reino de Deus, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, o escândalo da cruz, para aqueles que perecem é loucura, mas para mim e você que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus que tira o homem das drogas, da prostituição, do alcoolismo, do fanatismo, da religião, porque a religião não salva ninguém. Quem salva foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E nessa noite Ele vem derramando a sua graça, o seu poder, a sua unção, para que eu e você como igreja possa mostrar no mundo lá fora que há esperança, que há salvação, para aquele que está perdido, para aquele que acha que não tem mais solução para a sua vida, que não haja mais solução para o seu caso. Nós, como igreja, irmão, fomos alcançados, iluminados, não por honra, não por mérito, mas sim por graça, por amor. Esse amor que levou Jesus para a cruz, que não tem explicação para a mente humana. Por isso que é loucura para aqueles que é salvo, ou para aqueles que se perdem. Mas para nós somos salvos, o seu poder. É o poder que leva o homem, meu irmão, a glorificar ao Deus invisível, que criou os céus, a terra, o mar, o homem, tudo que nele há. Ele não tem problema de querer se mostrar, porque Ele é Deus. Ele sabe a sua grandeza, a sua soberania. Ele não deve satisfação e explicação a ninguém. Se você crê ou não, se você acredita ou não, Ele é Deus, vai continuar sendo Deus. Agora cabe mim e você acreditar que Ele é Deus, o Deus do impossível, que pode transformar água em vinho, que pode transformar o drogado em um homem de bem, a prostituta em uma mulher de bem. Ele tem esse poder, mas você tem que crer e acreditar, porque Ele é poderoso, Ele é invisível. Se você não crê, irmão, se você não acredita, nada Ele vai fazer. Nada vai poder fazer, nem com você, nem com a sua casa, nem com a sua família. E Jesus, quando andou aqui, Ele manifestou esse poder, a sua fé, para aqueles que acreditavam. E os incrédulos, Jesus botava para fora, como aconteceu na casa de Jário. Quando Ele ressuscitou a sua filha, a filha de Jário, as pessoas estavam ali porque ele era um homem rico, tinha dinheiro, e ele estava ali chorando, pranteando, dizendo que estava se condoendo com a morte da menina. Mas quando Jesus falou que ela estava dormindo, começaram a dar risada, porque era um falso sentimento. As pessoas falsas que no século XXI também existem, irmãos. As pessoas só para cima de você por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Então, Jesus falou assim, bota todo mundo para fora, porque para mim, para ressuscitar, essa morte é um sono. Eu sou o dono da vida, eu dou e a tomo, tenho poder para isso. E aqueles que são incrédulos, todo mundo para fora. E ressuscitou a filha de Jairo, nós conhecemos a história. Hoje no século XXI também não é muito diferente não, irmãos.
Se você não crê, não acredita, se aproxima dele de qualquer maneira, de qualquer jeito, como está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, aquele que se aproxima de Deus, crê que ele existe e que é abençoador ou galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então não venha de qualquer maneira, não venha de qualquer jeito, querendo resolver o seu problema, a sua situação, se lance nele. Ele é o Deus do impossível, não importa a sua situação, a sua dificuldade, se lance nele de corpo, alma e espírito, que ele vai resolver o seu caso, o seu problema, amém? Lá para o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perdeu a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ao homem recompensa da sua alma? A palavra de Deus é bem clara, pura e cristalina. Que dará ao homem resgate da sua alma? Não é ouro, não é prata, irmão, não é dinheiro, não é bem desse mundo, não é carro, não é mansão, não é piscina. Tudo isso é bom, trabalhe, tenha conquista, e você vai usufruir, e quando você estiver em vida. Mas quando você partir dessa vida aqui, irmão, para outra, que existe céu, inferno, Deus e o diabo, essa é a realidade minha e sua, e de toda a humanidade está lá fora, não tem para onde correr. Existe Deus e o diabo, céu, inferno, o caminho estreito e a porta larga, o caminho largo. Como eu disse, vai de qualquer maneira. O diabo não está nem aí para você, irmão, se você é drogado, se você se droga, se você bebe, se você é prostituta ou prostituta, se você mente, se você rouba, se você engana. Ele sabe que você é dele praticando isso. Agora, quando você vem para o caminho que é estreito e a porta que é apertada, você tem que largar de mentir, tem que largar de roubar, tem que largar de beber, tem que ser uma pessoa honesta, comprou, pagou. Existem conflitos quando você dá um passo para o caminho que é estreito e a porta é apertada. Mas as pessoas têm que tomar a sua cruz e negar a si mesmo e caminhar no caminho que é o caminho da salvação. E as pessoas não querem pagar o preço, esse preço de ler a palavra, de praticar a palavra, de se entregar ao Senhor de corpo, alma e espírito, de se render a Ele, ao seu reino, porque sabemos que vamos partir uma hora ou outra dessa vida. É melhor partir com Ele do que partir sem Ele, irmão. Você pode até viver sem Ele, mas não pode partir sem Ele. Porque a palavra de Deus é bem clara, pura e cristalina. Existe condenação eterna e vida eterna. E o maior tesouro que o homem pode conquistar nessa vida é a sua salvação eterna. Porque uma eternidade, meu irmão, não é 10 anos, não é 1000 anos. Uma eternidade, você sofrendo lá no lago de fogo, junto com o diabo e seus demônios, onde a palavra de Deus diz que haverá choro e se ranger de dente, onde o seu bicho não morre, onde o fogo nunca se apaga. E essa é a realidade minha, sua e de toda a humanidade, que não querer dar um passo para o caminho da salvação, não andar no caminho que é estreito e a porta que é apertada, renunciar, tomar sua cruz, renunciar o seu vontade, o seu querer, o seu eu, o seu ego, e se render a Ele. Nós temos que se render a cada dia, irmãos. Porque nessa peleja, nessa luta, não existe forte, não existe homem forte. Existe homem forte quando se rende à palavra de Deus e se entrega ao Espírito Santo. E é ser dominado, conduzido por Ele, pela sua palavra, pela sua vontade. Existe sim, existe homem forte e mulher forte. A palavra de Deus diz que é maior aquilo que está em nós do que aquele que está no mundo. E é a pessoa do Espírito Santo. E nessa noite, Deus dá oportunidade, tão somente a mim e a você, e você que nos assiste aí pelo Facebook, pelo Instagram, de entrar na sua casa com a palavra de vida, com a palavra de salvação, e a palavra é Jesus de Nazaré. Ele está às portas, sei lá, olha para a palavra de Deus, as portas, já Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora, os sinais estão se cumprindo, são guerra, terremotos, enchentes em vários lugares. Assista a televisão, você vai ver, lugares que não dá terremoto aqui, na Bahia, no Brasil, está dando terremotos, enchentes, guerras, tudo isso são princípios da dores, que Jesus falou, está se cumprindo e vai se cumprir a cada dia, a cada amanhecer. Ele pode voltar aqui agora, irmãos. Por quê? A palavra de Deus diz que ele virá como um ladrão. E o ladrão não diz como ele vai chegar, vai te roubar a sua casa. Ele vem de surpresa. E assim será a vinda do Senhor Jesus Cristo. No abrir e fechar de olhos. A palavra diz que você piscou o olho, será arrebatado, irmão. Quem foi, foi. Quem não foi, ficou.
Isso é para quem crê, para quem acredita na palavra de Deus. Se você não crê, não acredita, você não faz parte desse ministério, você não faz parte dessa palavra. É só para aqueles que creem e acreditam que a palavra de Deus é real, que ela é verdadeira, e que as pessoas aí não dão crédito, não dão valor, e estão se cumprindo a cada dia. É como nos dias de Noé. A palavra diz que no dia de Noé casava, dava-se em casamentos, como no dia também de Sodoma e Gomorra. Quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, a palavra de Deus diz que subiu o fogo dos céus. Isso é aqueles que estão ali, que não acreditavam, que não creram, como hoje também no século 21. A palavra está sendo anunciada, a palavra sendo pregada pelos meios de comunicações, pelo coletivo, as pessoas pregando pelo meio da rua. Você vê um irmão ali com a Bíblia na mão, uma irmã falando, você é um maluco, um doido, num sol quente, falando do caminho da salvação. Porque Deus levantou eu e você como igreja para anunciar aquilo que Ele está prestes a fazer. O maior acontecimento do mundo será o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus Cristo, onde milhões de pessoas irão assumir nos Estados Unidos, no Brasil, na China, porque acreditaram nessa palavra, deram crédito nessa palavra, que Ele é invisível, que Ele é real, mas Ele virá buscar o seu povo, a sua igreja, aquele que renunciou o caminho da prosperidade, do pecado, da orgia. Amém? Como eu disse, irmão, não quero ser perfeito, porque eu não vou ser perfeito. Vou lutar, vou me esforçar para não errar, para não cair. Mas se a palavra de Deus, se você caiu, errou, não fique na sua mente, no seu coração, a acusação do diabo. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito assim, ó: se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, Deus sempre está com seus braços abertos para mim e para você. E para a humanidade lá fora, até a sua vinda, até a sua volta, Ele vai estar com os braços abertos. Mas a oportunidade é hoje, aqui e agora. Não espere no amanhã, porque o amanhã eu não sei, nem você sabe. Eu sei o que passou, mas o amanhã só pertence a Ele. Só pertence à essência da vida, à sabedoria da vida. A palavra de Deus disse lá no livro de Lucas, capítulo 16, existia um homem muito rico, e ele foi, derrubou seus celeiros, construiu outros maiores, e disse para sua alma: tem depósito para muitos dias. Desculpa. Goza, afoga, porque eu sou rico. E se gloriava a ele, se exaltava pela sua riqueza. E Deus se apresentou para ele assim: você é louco, hoje vão pedir a sua alma, hoje você vai morrer, hoje o diabo, os demônios vão te buscar, e tudo isso que você ajuntou, os seus tesouros, a sua riqueza, não vai te salvar. Não vai te salvar, porque isso não vai comprar a tua salvação. Ouro, prata, dinheiro, isso não vai comprar a minha, a sua salvação. O que comprou a minha salvação, a tua salvação, foi o sangue derramado lá na cruz, foi o sacrifício de Jesus lá na cruz. Mas eu tenho que reconhecer que o sacrifício dele me alcançou, que a morte dele, que era minha, me alcançou, que o seu martírio me alcançou, e eu tenho que me render todos os dias, tomando a minha cruz e andando pelo caminho que é estreito e a porta que é apertada, renunciando o meu eu, a minha vontade, a minha carne, para fazer a vontade dele que me chamou para a sua maravilhosa luz e anunciar as boas novas do Evangelho, que é Cristo que salva, que é Cristo que liberta, que é Cristo que transforma, e não há outro Deus que possa fazer o que Ele fez na minha vida, na sua casa, na sua família, porque eu dou crédito, porque você crê, porque você acredita na sua palavra, a palavra de vida, a palavra de vida eterna, que para o mundo é loucura, para aqueles que perecem é loucura, mas para mim e você que somos salvos, é o poder de Deus inexplicável para a ciência, para a sociedade. Amém? Então nessa noite, irmãos, abra o seu coração, abra a sua vida e deixe Deus te usar com o dom, com o talento que Ele te deu. Seja usado lá fora, seja usado no coletivo, seja usado na sua escola. Mostre a grandeza de Deus, o seu manto de paternidade, que Ele me cobriu e te cobriu. Mostre o seu amor por mim, que Ele fez por mim e por você e por aqueles que estão lá fora. O que Ele fez na sua vida, o que Ele transformou a sua vida. Quem era você, quem era eu? Eu não tinha paz, não tinha alegria. Hoje eu tenho paz, tenho alegria, deito e durmo, porque Ele tem me sustentado. Não é uma falsa alegria que o mundo fica soltando pomba branca, acendendo vela, procurando a verdadeira paz. A verdadeira paz se encontrar em Jesus de Nazaré. Quando Ele falou: minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Credes em mim, credes em meu Pai, na minha casa há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria vos dito: vou para a casa de meu Pai, preparar lugares, para onde eu estiver, vós estejais comigo também, de eternidade a eternidade, pelo século dos séculos.
porque nós acreditamos na sua palavra. Amém? Então, irmãos, vamos nos render a cada dia. Nos render, não parar no meio do caminho, não olhar para trás. E a esperança, como eu disse, eles mataram a esperança, a nossa esperança. Crucificaram e disseram, mataram aquele que veio e perturbou o mundo. Chamaram Jesus de demoniado, chamaram Jesus de louco, e foram e crucificaram ele, mas não, ele não crucificaram, Jesus se doou, se deu por mim e por você, porque ele tinha que cumprir tudo que estava escrito dele. E ele veio, irmão, cumpriu tudo à risca, se doou, se entregou. Ele disse, eu tenho o poder de dar a minha vida e a tomá-la. E quando Jesus morreu e deu o brado lá na cruz, que estava consumado, o diabo e os seus demônios acharam que tinha vencido a essência da vida, tinha vencido o Criador de todas as coisas. Mas ao terceiro dia, aquele que todo o poder foi marchando lá no inferno, lá no reino das trevas, a Bíblia fala que ele tomou a chave da mão do diabo, que ele tinha o poder que Adão passou para ele, a herança que Adão, minha e sua, que Adão deixou para cada um de nós. O pastor sempre fala aqui, você vai herdar a herança de alguém, do seu avô, seja boa ou mal, da sua avó, você vai herdar a sua herança. A minha herança e a sua herança, que Adão deixou para cada um de nós, foi morte. Todos nós, toda a humanidade, herdamos isso de Adão, a morte. Mas graças a Deus, Jesus Cristo veio, e lá no jardim do Éden, ou lá no jardim de Getsêmani, Adão pecou no jardim do Éden. Jesus Cristo veio no Getsêmani e triunfou, lá no jardim também, tomando novamente a vida, tomando novamente a restauração do ser humano, e conquistou isso por mim e por você. E o diabo não pode matar a essência da vida, não pode, porque ele é criatura, e o seu Criador, com seu amor, com sua graça, com sua misericórdia, veio no corpo igual a esse em mim, você carne e osso, irmão, andou no meio de nós, nunca pecou, veio ver o nosso limite, veio ver a nossa limitação, e mostrou o caminho da salvação. Por isso que ele é maravilhoso, por isso que ele é o príncipe da paz, por isso que ele é conselheiro, a raiz de Davi, a rosa de Saron, a estrela da manhã, porque ele andou no meio de nós e foi tentado, como eu e vocês são tentados muito mais, e nunca cedeu 1 milímetro para o pecado, e mostrou a sua face como um cheixo, diz a palavra de lá Isaías, e não retrocedeu, foi espancado, esbofeteado, por a morte que não era sua, pelo pecado que não era seu, por mim e por você, para que hoje no século 21, irmão, eu tenha vida e vida abundante, para poder desfrutar e falar com toda autoridade, com toda ousadia, e você também como igreja, o que ele fez, vai fazer não somente na sua vida, na sua casa, na sua família, mas aquele que crê nele, na sua palavra. Amém? Então tome a sua cruz e siga ele. Tome a sua cruz e ande pelo caminho que é estreito. Tome a sua cruz e passe pela porta que é apertada. Mas é o caminho da salvação, é o caminho da vida eterna. Não existe outro bem maior que o homem pode conquistar, irmãos, do que ter paz, alegria nessa vida. As coisas materiais que nós necessitamos, cotidiana, mas quando partir dessa, partir com vida eterna. Tudo isso Deus deixou para cada um de nós, irmãos. Deus não tem problema nenhum de você ser rico, de você ter as coisas, porque Ele é o dono do ouro e da prata, é o nosso Pai, deixou para mim e para você, para eu trabalhar e conquistar tudo isso, mas não colocar o meu espírito, a minha alma nessas coisas, porque elas vão passar, porque a humanidade caminha para isso, pelo dinheiro, pelo ouro, pela prata, onde há um assassinato, um do outro tira a vida do outro, por quê? Por causa do dinheiro. E nós como igreja, irmão, podemos ter tudo isso, e muito mais, a vida eterna, como partir dessa. E Deus não está olhando o que você tem, quanto você tem, o que você possui. Deus está olhando para o seu coração, para o meu coração, da maneira que eu me achego a Ele, da maneira que eu me apresento a Ele. Se eu quero conhecê-lo, se eu quero andar pelo caminho que é estreito, se eu quero renunciar à minha vontade, se eu quero me render a Ele e viver a sua palavra, cumprir a sua palavra aqui, enquanto eu viver nessa terra. Ele tem me dado saúde, sabedoria, entendimento, graça, para poder mostrar às pessoas que estão aí oprimidas, massacradas pelo diabo e seus demônios e pelo sistema desse mundo, que há uma esperança,
que há uma vida eterna, que há uma salvação, e a igreja está aqui, o arrebatamento vai acontecer, irmão. E você sabe o que é o arrebatamento da igreja? É Deus tirar o espírito dele da terra, o Espírito Santo da terra. Quem tem o espírito dele dentro deles vai, sobe, quem não tem, fica. E Jesus fez isso mostrando tudo isso, irmão, a bússola que a palavra de Deus nos mostra. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele entrou na casa onde os discípulos estavam com medo da perseguição, tudo ali, as portas estavam trancadas. Jesus passou, entrou e disse: Pai, seja convosco. Eles pensavam que era um fantasma, que era um espírito. Não sou eu ressuscitei, pega aqui, ó, sou de carne, sou de osso. Ninguém abriu a porta para Jesus, irmãos. A mesma coisa será no arrebatamento. Você pode estar dentro de um coletivo, num avião, dentro da sua casa, no seu quarto. Quando Jesus fala assim, ó, a trombeta vai soar, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui nós estamos vivos, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Onde você estiver, irmão, você vai subir, porque você tem um Espírito Santo dentro de você. Esse é o arrebatamento da igreja. Porque você acreditou, porque você deu crédito nessa palavra que é loucura para o mundo, para aqueles que se pedem a loucura, mas para mim e você que é salvo, é o poder de Deus. Esse é o arrebatamento da igreja. 8 dias depois, Jesus apareceu aos seus discípulos, já vivo, ressuscitado. Existia um chamado Tomé, que andou com Jesus, comeu com Jesus, viu os milagres maravilhosos que Jesus fez, viu a filha de Jairo ressuscitada, viu o filho da viúva de Naim ressuscitado, viu o cego Bartimeu, viu os olhos se abrir, cegos andar, mortos ressuscitar, e ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, irmão. Aquele que andou com Jesus, comeu com Jesus, e viu os milagres que Jesus fez. E quando os discípulos perguntaram para ele, rapaz, eu não acredito não. Se eu não colocar o dedo onde o escravo entrou, onde a lança furou ele, eu não acredito não. Aí Jesus dirá assim, mas vou te pegar. Vou te pegar, Tomé. 8 dias depois, todos reunidos lá no mesmo lugar, as portas fechadas, Jesus entra, Pai seja convosco, e chama Tomé, venha meu filho. Ele, Senhor, porque você crê? Porque você acredita? Bem-aventurados são aqueles que estão no século 21, que não viram e não tocaram, mas vão crer em mim, na minha palavra, na sua palavra, porque está escrito que somos nós. Nós somos bem-aventurados, irmãos. Nós não vimos, nós não tocamos, mas acreditamos que tudo que está escrito aqui é real, é verdadeiro, e vai se cumprir a cada dia como se cumpriu as profecias até Jesus Cristo. E vai se cumprir a profecia do arrebatamento da sua noiva e da sua igreja. Então a fé, irmãos, é loucura para aqueles que estão aí se drogando, se prostituindo, chegando em casa à meia-noite, drogado, bêbado. Isso não é loucura não. Para eles é normal isso aí. Para nós somos salvos, meus irmãos. É o poder de Deus que transforma essas vidas. Porque um dia vocês estavam lá, algemado, preso, acorrentado na mão do diabo, seus demônios nessas práticas. Mas a misericórdia, o amor de Deus veio e nos alcançou, nos cobriu com o seu manto de paternidade e nos colocou num lugar de honra, num lugar de esperança, para nos assentar no meio do seu povo, no meio dos príncipes e princesas de Deus, não olhando não olhando pela minha condição financeira, pelo que eu tinha. E as pessoas no mundo lá fora, irmão, você vai valer o que você tem. No mundo lá fora, você tem 1000, você vale 1000. Se você tem 100, você vale 100. Se você não tem nada, você não vale nada. Para Deus não está olhando, meu irmão, a condição do seu bolso, está olhando o seu espírito, sua alma, que Ele quer que não seja condenado com o diabo, os seus demônios, para o lago de fogo, onde vai haver choro, se ranger de dentes, onde o bicho não morre, onde o fogo nunca se apaga. Se as pessoas vissem a realidade das pessoas que estão lá no inferno, gemendo, clamando, querendo sair de lá, meu irmão se rendia, se jogava de corpo, alma e espírito, e se rendia à essência da vida, se rendia ao seu Criador, e dizia, você Jesus como meu Salvador, porque Ele é o caminho que me leva à salvação. Essa vida aqui é passageira, essa vida aqui vai passar, então eu quero garantir a minha salvação, garantir a minha vida eterna com Ele, no lugar do paraíso, onde a Bíblia fala que vai ser só sucesso e alegria. Amém? Mas isso tem que pagar o preço hoje, irmão. Que preço é? Tomar a sua cruz, andar pelo caminho que é estreito e a porta que é apertada, renunciando à sua vontade, o seu querer, porque a minha vontade, o seu querer, a vontade da minha carne é totalmente ao contrário, é andar pela porta que é larga, pelo caminho que é largo e a porta que é larga. Todo dia você vai ter essa luta, meus irmãos e minhas irmãs, vai ter essa luta entre a carne e o espírito, entre o reino dos céus e o reino das trevas. E aquele a quem você alimentar, esse vai prevalecer. A palavra de Deus diz que é uma luta entre a carne e o espírito.
para que um faça a vontade do outro. Existe dentro de mim, dentro de você, meu irmão, uma guerra espiritual para vencer, uma guerra espiritual para andar em santidade, uma guerra espiritual para fazer a vontade de Deus, viver a sua palavra. E quem pode falar disso foi o nosso irmão Paulo. Ele foi bem específico. Ele vai ser, pai, uma luta dentro de mim. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu vou e faço. Miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi crucificado, pagou o preço por mim lá na cruz do Calvário. Ele vai me libertar e me transformar a cada dia. Amém? Então, irmão, vamos caminhar nesse caminho que é estreito e a porta é apertada. Jesus nunca enganou ninguém. Ele vai dizer, no mundo vocês vão ter aflições. Por minha causa você vai ser perseguido, maltratado pela sua família, pelo seu irmão, pelo seu pai. Vão te odiar por causa de mim. Mas continue no caminho que é estreito. Continue no caminho, na porta que é apertada. Porque é o caminho da salvação. As pessoas vão te odiar, vão te aborrecer, porque você é meu discípulo, porque tem o nome de meu discípulo, porque você professa a fé em mim, a fé que é real e verdadeira. Mas não olhe para trás, não se renda, não pare no meio do caminho, porque eu sou contigo, eu sou com você. Não pare, não se renda, professe a sua fé. Mesmo com muitos irmãos nossos, irmãos agora estão na África, vários países morrendo por causa dessa palavra. Por causa da fé, professa no Deus vivo e invisível, que é Jesus de Nazaré. Nós aqui estamos num país de beleza, irmão. Não tem perseguição. Você vem na igreja quando você quer. Você faz culto ao ar livre, nas praças, nos ônibus. Não, vá para a África, você vê essa televisão no Quênia. É preciso ser queimada viva, irmãos. Ou você nega a Jesus e você morre. E não é uma casa, é família, criança, irmão. Olha para você ver o relato aí. Mas eles não negam, não. Muitos negam, mas outros não estão negando, não, irmão. Estão morrendo pela fé, por aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Porque eles provaram da essência da vida. Porque eles provaram que Jesus é bom a todo tempo. E não há outro caminho, não há outra esperança, não há outro lugar para onde ir. Como Pedro falou. Jesus falou assim, rapaz, existe um caminho, existe isso e aquilo. E começou a pregar, deu um duro discurso. Muitos que seguiam Jesus porque Jesus multiplicou o pão, estavam lá. Muitos seguiram a Jesus porque via milagres e maravilhas, estavam lá. Eles vão pegar eles agora. Começou a falar do reino dos céus, a realidade que existia céu, Deus, o diabo, o inferno. Muitos retrocederam, muitos voltaram para trás, só ficaram os 12. Jesus falou, e vocês não vão não? E Pedro se levanta, para onde iremos? Para quem iremos, Senhor? Que só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Existia religião naquela época como existe hoje, mas ninguém curava, ninguém libertava. As pessoas estavam endemoniadas, possessas, sofrendo, enfermas, ninguém curava. Mas quando o homem da Galileia, o surfista de Nazaré, da Galileia, Jesus de Nazaré, que andou sobre as águas, começou, vinha o príncipe da paz, a manifestar o poder, curando pessoas, transformando, libertando as pessoas dos demônios, como até hoje, irmãos, ele faz isso. Era algo diferente, e ele veio mostrar o Pai, não a religião. Ele veio mostrar o coração de Deus, não a religião, porque a religião foi o que matou Jesus. A religião que levou Jesus lá para a cruz, o Caifás, aqueles dos Sinédrios. Quando Jesus manifestou o poder e mostrava que ele vivia uma lei de Moisés, e dizia para não matar, não roubar, não adulterar, e eles faziam tudo isso. Mas para o povo, ele colocava esses cargos para o povo, mas não vivia. Debaixo da lei, ninguém será salvo, irmãos. Por isso somos salvos pela graça. A graça nos alcançou. Então Jesus veio e começou a manifestar o poder dele. E aqueles que eram religiosos começavam a se irar, como hoje as pessoas se ira. Quando você fala a verdade, quando o diabo dá a oportunidade de você mentir, você não mente. Quando o diabo dá a oportunidade de você levar aquilo que é do outro, você não leva. Você não vou levar porque Jesus não faria isso. O meu Senhor não faria isso. Eu vou andar como Ele andou. Vou viver como Ele viveu. Vou me esforçar, vou lutar. Mesmo que a minha vontade, meu desejo seja esse, eu vou fazer a vontade dEle. As pessoas ficam com raiva com ira de você. Por quê? Você está procurando um caminho que é estreito, a porta que é apertada, o caminho da salvação. Amém? Vamos lá para o livro de 2 Coríntios, versículo 6, capítulo 1 em diante. E nós cooperando também com ele, vos exaltamos que não recebais a graça de Deus em vão.
Porque diz, ouviste em tempo aceitável, socorri-te-ei no dia da salvação, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, não na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Tudo isso o apóstolo Paulo viveu e deixou para cada um de nós, irmãos. A orientação, a recomendação, tudo isso aí, angústia, perseguição, tudo isso o apóstolo Paulo viveu, como eu disse, nossos irmãos, na Coreia, na China e vários outros lugares, países comunistas, irmão, para pegar o evangelho, para andar com a Bíblia na mão, você ou é preso ou você é morto. Muitos deles estão passando por isso, por angústia, perseguição. E nós estamos aqui num país maravilhoso, que temos a liberdade que Deus nos deu para expressar a nossa fé com toda ousadia, com toda autoridade, com toda autonomia que Ele nos deu, nos levantou como homens e mulheres, como igreja, remido e lavado pelo seu sangue, transformado. Nós muitas vezes temos vergonha de falar aquilo que Ele fez, aquilo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida e na sua casa. Não tenha vergonha, irmão, de expressar a grandeza que Jesus expressou lá na cruz por mim e por você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, te dando paz, te dando alegria, te dando salvação, vida eterna. Se você partir dessa vida daqui para outra, não tenha vergonha de expressar, de anunciar o que Ele tem feito e vai fazer em todo aquele que Ele, nele, na sua palavra. Não tenha vergonha de manifestar o poder de Deus na vida de outros. Deus te deu dom, talentos para isso, para você ir romper em fé, invadir as portas do inferno e conquistar almas, vidas para o reino dos céus, povos, nações e línguas. Como igreja, eu e você temos essa autoridade, temos essa autonomia, temos carta branca do nosso Rei dos Reis para invadir. Ele nos deu autoridade sobre os demônios, sobre a morte, para colocar a mão sobre o enfermo e ser curado. Ele deu autoridade para mim e para você como igreja, para não brigar de ser igreja, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele vem para matar, roubar e destruir, e tem matado jovens, vidas aí na biqueira, no tráfico de droga, com facções. E aí você como igreja, muitas vezes estamos dentro da igreja com picuinha, queremos ser um irmão melhor do que o outro. Não, se levante no dom que Deus te deu, no ministério que Deus te deu, e comece a invadir o reino das trevas e trazer as almas para o reino dos céus. Amém? A água acabou aqui. Então, irmão, nós temos que acordar e despertar como igreja. Despertar que Deus deu o dom, Ele vai cobrar o meu dom, Ele vai cobrar o meu talento que Ele deu. Existe uma parábola que Jesus contou. Ele pegou um talento, deu àquele servo. 2 talentos, deu àquele servo. E pegou 5 talentos, deu a outro servo. E mandou ele negociar. E eles foram e negociaram. Aquele que tinha 5 ganhou 5. E aquele que tinha 2 ganhou 2. O que tinha 1, Jesus conhecia o coração, que era covarde, que era frouxo. Foi e enterrou o seu talento. E quando Jesus veio prestar conta com ele, ele falou: rapaz, você que ganhou 5, vai dominar sobre 5 cidades, tendo mais 5. Você ganhou 2, vai ter autoridade sobre 5 cidades. E aquele que ganhou 1, eu enterrei o seu dinheiro, que eu sabia que você era um homem rigoroso, planta onde não colhe. E ele falou assim: pela sua boca você será condenado. Você mesmo se condenou. Eu te dei a oportunidade, a você te deu o talento de você multiplicar, de você ganhar pelo menos uma alma para mim. Você falar do seu amigo que está ali todo dia com você indo para a escola. Fale do meu amor para ele, da sua amiga de trabalho. Fale do meu amor para ela, o que ela fez na sua vida. Eu te dou um talento, te dou um dom. Que dom é esse de você falar o que Jesus fez na sua vida, na minha vida? Esse é o maior dom que Deus te deu, irmãos. Fale de você, o que Ele fez na sua vida. Você tem provado dele, você tem andado com Ele, seja Guatumé. Nós temos comido, bebido com Ele. Mesmo nós não vemos, mas acreditamos. Uma palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor todos os dias, guardando a nossa entrada, a nossa saída, o nosso deitar, o nosso levantar, para ser bendito ao entrar e bendito ao saíres. E nós cremos e acreditamos nessa palavra, que é real e que é verdadeira. Por isso, não brinque de ser crente. Se você
não acredita, não crê. Infelizmente, irmão, é para aquele que acredita e que crê. Se você não acredita e não crê, está no caminho, no lugar errado. Porque a palavra de Deus que é loucura, você tem que ser louco, tem que ser doido, fazer aquilo que as pessoas não fazem, de invadir os lugares que as pessoas não querem ir. Eu e você vai ser levado, eu vou muitas vezes para lugares que eu não quero ir, irmãos, mas a vontade de Deus está ali. E tem que manifestar o poder de Deus nas almas, nas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé.